Vou falar com vocês hoje sobre as profundezas de Cristo, de Jesus. Hoje, 25 de dezembro, o mundo celebra o dia dele, né? Embora não foi o dia que ele nasceu. Mas eu vou te mostrar coisas que você nunca viu sobre Jesus. Coisas que estão escondidas na palavra. Vamos lá. A primeira coisa é o dia que Jesus nasceu. Eu não estou falando o dia que ele nasceu na terra. Eu estou falando antes da criação, antes mesmo da eternidade existir, antes de existir céu e os anjos, né? Jesus foi a primeira criação de Deus, mas ele não foi criado, ele foi gerado dentro de Deus. Olha só, Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o próprio Pai disse a ele, né? Aqui é Jesus falando. Mesmo nos Salmos, lembra que ele é o verbo. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa foi a primeira coisa que Jesus ouviu de Deus. O que veio em seguida? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aqui o Pai está falando para Jesus que a criação da terra e dos homens seriam entregue a eles e que um dia as nações seriam verdadeiramente sujeitas a ele, que é no milênio. Quando Jesus voltar, ele vai governar essa terra por 1000 anos. E como que ele vai governar? Ao versículo 9, com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai governar essa terra, as pessoas que aqui estão, os reinos que aqui estão, né? Lembrando que a igreja vem com ele, certo? Mas a lei, a palavra de Deus será imposta à força. Tem que cumprir a palavra de Deus, todas as pessoas da terra. Quem não cumprir, vai ser estabelecido sobre ele o que diz a palavra. Aquele que pecar, este mesmo morrerá. Segundo Samuel 7,14, olha isso. Eu serei seu pai e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Olha só. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos homens, aplicado por intermédio de homens. Aqui Deus está dizendo a Jesus nos tempos da eternidade, não é? Eu sou seu pai, você é meu filho, e vai chegar o tempo que você vai ter que padecer pelo pecado dos homens. E eu mesmo o punirei, né? Despejando em ti a minha ira pelo pecado dos homens, certo? Como diz o apóstolo Pedro, Jesus é o cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Vamos agora para a criação, vamos lá. Agora a coisa começa a ficar interessante, olha isso aqui, ó. No princípio era o verbo, Jesus é a palavra de Deus, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Existe um texto que narra exatamente o momento em que os dois atuavam juntos para criar todas as coisas. Provérbios 8, vamos lá. Em Provérbios 8, Salomão parece estar falando da sabedoria, mas ele está falando de Jesus. Por quê? Lá em Colossenses diz assim, que nele, em Jesus, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Jesus é a própria sabedoria de Deus encarnado, né? Mas vamos lá, ó, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Quer dizer, antes da criação de todas as coisas, e Jesus estava com o Pai. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Lembra lá de 1 João? Ele estava no princípio com Deus. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, olha isso. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Jesus está narrando, eu estava lá. Olha o 30, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha isso, dia após dia. Quanto tempo demorou? 6 dias, né?
Eu era as suas delícias, eles se alegravam um com o outro, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Hebreus 1, versículo 6, né? Tá falando aqui, ó. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, né? Assim que Deus criou e terminou a criação, olha o que Deus diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui Jesus foi apresentado aos anjos. Olha, esse é o meu filho, né? E aí você tem outros textos. Hebreus 1 fala muita coisa. Olha o versículo 8. Mas acerca do filho, né? O teu trono, ó Deus, o próprio Deus chamou Jesus de Deus. É para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quer dizer, Jesus reina para todo sempre. Olha o 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Isso quer dizer que Jesus, na eternidade, tinha livre-arbítrio, né? Ele podia escolher, assim como os anjos também escolheram pecar, né? Mas Jesus sempre escolheu a justiça. Isso quer dizer que por merecimento Deus deu a ele, né? Ungiu com óleo de alegria, deu a ele mais unção e mais governo do que... Quando fala aqui a nenhum dos teus companheiros, quer dizer que está falando ali dos anjos, né? Que caminhavam com Jesus, né? Ó 10. Ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, né? Os céus e a terra vão perecer. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Jesus vive para todo sempre. E no último 3 aqui, disse assim: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esse é o momento em que Jesus está agora. Após morrer na cruz, Deus pediu que ele se assentasse à sua direita até que todos os seus inimigos fossem postos diante dos seus pés, e isso vai acontecer quando ele voltar. Hebreus 2, versículo 11, né? Eu aconselho que você leia o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai aprender muito sobre Jesus, mas eu quero focar isso aqui, ó, o versículo 11 do capítulo 2. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, que é Deus, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Certo? Lá em Isaías, capítulo 6, Deus pergunta assim, quem é que vai por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ali parece que é Isaías que está falando, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é Isaías, ali é uma simbologia para Jesus. É Jesus quem diz, envia-me a mim, Pai, eu irei. E aí ele conclui dizendo o que está lá no Salmo 22, versículo 22, que é o que Hebreus cita aqui, ó. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus chama os seres humanos, embora que somos criaturas, nos chama de irmãos e não se envergonha disso, sendo ele o Filho único, unigênito do Pai, certo? Ele nos chama de seus irmãos porque ele mesmo foi aquele que nos comprou com seu sangue para que fôssemos feitos filhos de Deus e seus irmãos. E muito mais do que isso, nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus, ele nos assumiu, ele nos comprou com seu sangue, ele nos assumiu como seus irmãos e ainda dividiu conosco toda a sua herança, né? Toda a criação pertencia somente a Jesus e ele dividiu conosco. Não, como se isso fosse pouco, agora Jesus, que tinha um corpo de Deus, ele está por toda a eternidade preso em um corpo humano. O corpo humano que ele nasceu na terra, ele ressuscitou, foi glorificado, certo? Ele não tem o corpo de Deus. E as chagas que ele tem nas suas mãos e o furo do lado ainda permanecem nele. As suas mãos ainda estão furadas. Foi por isso que ele mostrou para Tomé, olha, as minhas chagas, toca em mim. E esta é a mensagem mais importante de todas, é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Deus estava em Cristo tanto para salvar quanto para punir, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é o que diz Isaías. João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que quem nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida
eterna. É só crer nele e se arrepender dos seus pecados e a salvação é sua.